Olá pessoal, eu sou Humberto da Unis Tecnologia e vou mostrar para vocês o nosso módulo de BI financeiro. Eu montei aqui essa apresentação de 4 painéis, tá? Para ser bem sucinto, porque a ideia aqui é mostrar o potencial da ferramenta e não mostrar todos os recursos que ela possui, porque ficaria algo muito longo. Então o que eu montei aqui? Na primeira tela, importante, só lembrar, eu consigo visualizar através do navegador, tá? Então você pode visualizar o gráfico pelo navegador da web, ou pelo smartphone, ou por um tablet, por exemplo, tá? Então o que eu montei aqui? Um gráfico mostrando um resumo do que eu tenho para pagar hoje, na semana, o que eu já paguei hoje e o que eu paguei na semana. Igual a receber, o que eu tenho para receber hoje, o que eu tenho em atraso, o que eu tenho recebido e recebido na semana também. E eu coloquei aqui um gráfico do que tem a pagar e a receber por mês. Então eu consigo visualizar a evolução do gráfico mês a mês, do pagar quanto a receber. E coloquei aqui do ladinho um resumo de o que eu tenho aqui, caixas e bancos. Então o que eu tenho de saldo em cada caixa, cada banco, na data de hoje, ou no dia que o BI foi sincronizado com a base de dados. Lembrando, isso aqui são dados do Connectus. Então quem usa o Connectus RP ou o Directus consegue exportar os dados para o BI. A gente usa o Power BI, tá, da Microsoft. Então na tela 1, esse resumo. Na tela 2, eu tenho os pagamentos. O que eu montei aqui de pagamento? Eu quis apresentar o que eu tenho por ano de qualquer período. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, no último um ano. Tá, apareceu. Não vou pegar este ano. Então, o que ele apresenta aqui? Eu vou voltar aqui para ficar mais fácil. Dia a dia, o que eu tenho que pagar. O que eu já paguei e o que eu não paguei ainda, ok? Se eu quiser expandir para ver o que eu tenho que pagar aqui, quem são os meus fornecedores, eu clico aqui, ó. Ele vai expandir. Então ele vai dizer dia a dia, o total do dia, e embaixo quem são os meus fornecedores. Ó, aqui dia 15 tem que pagar R$18 mil, 1.000 para comercial e mais 17 mil para Unis. Tá? Então eu montei esse painel mostrando de maneira bem prática o que pagou, o que está aberto e o total. E aqui eu consigo colocar período, né? Igual eu estava mexendo aqui, por ano, por mês, por dia, por semana, neste atual ou períodos anteriores, tá? E aqui eu utilizei o flexível do Connectus para mostrar o potencial da ferramenta. Eu posso filtrar. Então, se você tem unidades filiais, por exemplo, você pode ver os dados de maneira junta, consolidando as filiais, ou separadamente. Então, só a unidade de São Paulo, Unis, por exemplo. Eu quero saber em Londrina, o que eu tenho que pagar de Londrina. Então, você percebe? A hora que eu clico aqui, ele muda o gráfico. Ou então eu posso visualizar por aqui, ó. Do total a pagar, a maior parte é daqui de São Paulo, uma parte é de Londrina, uma parte não classifiquei ainda, outra parte é outro código. Então eu consigo clicar no gráfico e ele também filtra os dados pelo gráfico, tá? Perceba que é legal. E aqui já mostrei a parte de você expandir a data. Na página 3 eu coloquei igual, só que para receber. Tá? Então não vou entrar aqui de novo nas questões de como utilizar, porque eu quero ser bem básico, bem rápido aqui na conversa, na explicação. E na página 4 eu coloquei um resumo das minhas contas de receita e despesa. É como se fosse o nosso DRE de maneira mais que eu possa clicar e interagir com o relatório. Então o que eu tenho aqui? O ano eu só coloquei 19. Eu poderia colocar aqui 2019, 2020, para o usuário poder selecionar o ano que ele quer visualizar, e aqui ele vai ver os meses que ele escolheu, de acordo com o ano que ele escolheu. Tá? É interessante, ó, os gráficos, ele tem aqui, ó, algumas barrinhas que eu posso retrair os grupos. Então, por exemplo, ó, o nível mais básico, receitas, custos, despesas total geral. Aí eu vou descendo, ó. Ele abriu,
e abriu de novo. Então eu fui para o nível maior. Então eu tenho aqui mês a mês o meu gasto, aqui a conta analítica que eu tenho aqui de receitas, por exemplo, né? E aqui embaixo as despesas. Olha que legal. Compra de máquinas, 30 mil reais. Se eu clicar aqui, em fevereiro, ele vai mostrar aqui embaixo quais são os meus fornecedores que bate isso aqui, ó. Então aqui eu sei que é o 146 no mês 2, de 14 do 2, 19 do 2. Então aqui ele te dá uma visão geral das contas. Se eu quiser expandir isso aqui, eu clico aqui, ó. Ele expande para que eu possa ver melhor. Aí eu volto de novo para lá. E interessante, igual eu falei lá atrás, quem tem unidades, filiais, setores, que queira fazer uma análise junto, consolidado ou separado, se eu clicar aqui, por exemplo, ele filtrou só Unis. Se eu clicar aqui em Londrina, pegou só Unis e Londrina. Se eu não marcar nada, pega tudo. Então eu consigo ver os dados juntos ou consolidados. E por último, eu coloquei aqui um gráficozinho básico que eu comparo o verdinho, que é receita, com o vermelho, que é despesa mês a mês. Então, janeiro tive aqui muita despesa e pouca receita. Então, meu fluxo de caixa foi negativo, aqui é a linha azul. Então, por aqui eu tenho uma ideia de como está o fluxo de caixa. Lembrando, a mesma coisa, eu posso clicar aqui e expandir a informação, posso imprimir isso aqui também, tá? Para uma reunião futura. Então, é isso. O que eu queria mostrar para vocês é o potencial da ferramenta. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que isso aqui pode ter uma abrangência muito grande. Vocês não têm noção do que isso aqui é capaz de fazer. Mas a ideia é que vocês vejam as possibilidades, visualizem a sua empresa nessa ferramenta, para que você possa, a partir daí, saber o que você precisa enxergar. Pô, quero saber, aqui minha empresa tem filiais em vários estados, eu quero saber o gasto de filial. Eu mexo com obra, eu quero saber qual que é o resultado da minha obra. A obra A, a obra B, a obra C, qual foi o retorno dessa obra? Receita menos despesas, por obra, ou junto, ou então compras que você comprou, de quem comprou. Então isso aqui tem muita coisa, tá? Teve interesse? Acesse nosso site, que é o www.unis.com.br, ou nos ligue 11 51 82 8000. Ou ainda, se quiser, fale com sua central de atendimento, sua CA, que eles têm mais dados também sobre o nosso módulo de BI. E não se esqueça também de visualizar o BI comercial, que é um outro videozinho explicando sobre o BI comercial, ok? Então, pessoal, hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.